Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal. Além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Paradigma Cast. Hoje, aqui na cadeira, como convidado do Paradigma Cast, temos o Bruno Grossi, Head Digital Assets do Inter. Bruno, seja muito bem-vindo ao Paradigma Cast. É um prazer, meu. Aqui na Paradigma a gente tem um lado degenerado, um lado que mais criptonativo, mas no Paradigma Cast, eu pessoalmente tenho gostado de entrevistar muitas pessoas mais do mercado institucional para entender mesmo como funciona. E o Bruno, como eu falei, ele é Head Digital Assets do Inter. Bruno, o que faz um Head de Digital Assets? Qual que é o trabalho que ele exerce dentro do banco? Bom, a área de Digital Assets no Inter é uma área até recente, bem nova, e a intenção dessa área é exatamente explicar para todas as demais áreas do banco, todas as outras pessoas, como é que funciona essa tecnologia, como que a gente pode adotar essa tecnologia em vários produtos e criar produtos novos a respeito do banco, utilizando essa tecnologia blockchain. A intenção nossa, então, o Head Digital Assets, o papel é de ajudar a direcionar o banco nesse sentido, de para onde vai, como que a gente vai alcançar os objetivos e colaborar, aprender com as outras áreas, né? O banco, a gente tem muitos produtos lá dentro, tem muitas áreas, a gente está aprendendo também como que essas áreas funcionam para poder entender como é que a gente vai juntar o mundo de Digital Assets com esses produtos. Bom demais. Dando um passinho para trás, que eu acho que até eu fiquei animado com onde a conversa, eu acabei botando o carro na frente dos bois. Bruno, como é que tu chegou em Digital Assets? A gente tá falando aqui de cripto, né? Como é que você chegou em ativos digitais e por que você mexe com Bitcoin hoje em dia? O que você fazia na sua vida pregressa a chegar ao Bitcoin? Bom, eu de formação eu sou um programador, né? Eu aprendi a programar com 8 anos de idade. Meu pai teve no Japão, na época eu estava nascendo ali, ele teve no Japão, viu lá alguns computadores avançados, isso mais de 40 anos atrás, e voltou com isso na cabeça que a informática era o futuro. Ele não tinha formação para isso, ele era engenheiro mecânico, mas ele era um cara que sabia olhar para o futuro, entender o que vinha pela frente, e colocou a gente num cursinho de Basic, para aprender Basic, a programar, eu e meus dois irmãos. Isso em que ano, Bruno? Eu posso falar a minha idade? Não, se você não quiser, a gente joga uns 20 anos aqui, tá tranquilo. Não, isso foi em 88. Por volta de 88, a gente fez o primeiro cursinho de Basic com uma pessoa lá eu sou de Patinga, interior de Minas Gerais. Né, ele trabalhava nas Minas, achou uma pessoa lá que sabia programar em Basic, um amigo dele, trouxe para poder ensinar pra gente o que era programação, o que era Basic. E arrumou também emprestado um TK-8000, que era um computadorzinho pequeno que só você ligava ele na televisão, ele rodava o Basic. A única coisa que tinha, não tinha um sistema operacional, era o Basic. Então, desde criança, aprendi a programar e sempre interessado em fazer em tecnologia, né? Era aquele cara meio nerd. Até interessante que antes da era da internet, a gente montou lá em Patinga uma BBS. Você sabe o que é uma BBS? Não sei. O Bulletin Board System era meio que o único meio de se comunicar com outras pessoas através de computadores, de modems, conectava via modem no sistema centralizado, comunicava, baixava arquivo, mandava mensagem para as pessoas, não era e-mail naquela época, e fazia essa comunicação. Era a forma que a gente comunicava e encontrava as pessoas online na década ali, no início da década de 90, antes de existir internet no Brasil. Né? A primeira comunicação com a internet que a gente fez foi, inclusive, através dessa BBS. A gente conectou essa BBS à Mandic BBS, quando a Mandic foi conectada na internet, e aí você mandava um e-mail, você mandava um e-mail desse sistema, ele a cada 1 hora encaminhava as mensagens para a BBS da Mandic, em São Paulo, a Mandic disparava isso para a internet. Era assim os primeiros e-mails que a gente mandava. Então a gente eu e meus irmãos, a gente entrou muito
acompanhou bastante esse desenvolvimento da tecnologia e sempre avançando. A primeira vez que a gente tinha um site de esportes lá atrás, em 97, se não me engano, que a gente entrou na internet, a gente fez um site de esportes a pedido de uma pessoa lá do Sul. Não me lembro agora o nome do site. Aprendemos a programar HTML ali, começamos a desenvolver, e aí viemos programando em várias linguagens. E aí me formei em Ouro Preto, na Federal de Ouro Preto. Trabalhei em várias empresas lá em Belo Horizonte, e por volta ali de 2010, 2012, comecei a ouvir de Bitcoin. E aí todo mundo tem uma história de como é que deixou passar essa oportunidade de comprar Bitcoin naquela época, né? De entender mais a fundo. E a minha história é até interessante, que em 99 para 2000, inventaram um sistema que chamava... Não vou lembrar agora, mas era uma fabricante de relógio suíça, inventou um sistema de horas internacional, que não tinha fuso horário, sem fuso horário. Era chamado relógio da internet. Quando chegou o Bitcoin, o pessoal falava muito de Bitcoin, era moeda da internet. Eu falei, isso aqui não vai dar certo igual aquele relógio da internet que aconteceu ali na virada do milênio. Falei, isso não vai pegar. E aí deixei passar essa oportunidade ali em 2012. Mas em 2017, depois que eu vendi algumas startups, a gente pode falar disso depois, aí eu fui trabalhar com umas pessoas que já estavam ali atuando, comprando Bitcoin, investindo, já estavam falando de smart contracts. E através desse meu amigo Tom, eu comprei os primeiros Bitcoins e comecei a entender esse mercado, entender um pouco de análise gráfica, comecei a apostar ali um pouquinho. E fui comprando, e aí entrei nesse mundo de Bitcoin, né, fui olhar para Ethereum, entender o que é smart contracts e tudo mais, ali por volta de 2017. Então, você teve a oportunidade de comprar Bitcoin em 2012, mas a sua memória daquele relógio suíço me fez achar que isso não ia vingar, né, e tudo mais. Que outros tipos de startup? Mas assim, não é só essa questão também era muito difícil comprar naquela época, né, porque tinha que comprar P2P, confiar, então eu não tinha muito dinheiro na época, então também a gente ficava com receio, tem esse ponto também. Você que passou por essa época da bolha.com, digamos assim, tem alguns outros tipos de negócios ou startups que você viu que naquela época não fez sentido e fez sentido depois, agora nas próximas décadas? Eu não lembro casos específicos assim, mas a gente via muito, ali em 90 e poucos, a gente via muitos casos começando de e-commerce, né? O pessoal tentando fazer e-commerce, a gente ainda não tinha linguagem de programação avançada e soluções de pagamento também eficientes, mas a gente já via algumas empresas começando a fazer e-commerce ou tentando fazer e-commerce, né? Eu me lembro até que tinha um site de CD no Brasil que você comprava, fazia o registro, o cadastro lá, mandava os seus dados, aí você ligava, não sei se você ligava ou mandava por carta, alguma coisa assim, para poder mandar os dados do cartão offline, no final das contas, porque não era confiável você mandar online, né? E aí você recebia, 2 meses depois, você recebia o CD em casa. Além disso, a gente viu também nascer ali o KD, não sei se você lembra do KD, foi o primeiro buscador da internet brasileira, que depois foi comprado pelo Yahoo e depois superado pela Alta Vista, veio o Alta Vista depois e o Google mais tarde, né? Então, assim, a gente viu evoluir bastante vários sistemas aí. Sim, sim. E em 2017, com o Bitcoin, você já falou que começou a investir. E em que momento tu viu que tu queria se envolver mais além do que investidor? Você queria participar do mercado? Você queria programar? Como é que você começou a se envolver além de investidor e começou a trabalhar no mercado? Então, eu diria que foi mais quando eu fiquei sabendo ali entendi o que era o smart contract, que eu podia programar, eu busquei, ainda se falava muito de crowdfunding, né? Usar o smart contract para poder fazer crowdfunding. E na época eu fazia um curso de cinema, sou formado em cinema,
E eu tentei buscar algumas soluções de fazer crowdfunding para financiar cinema, mas não consegui encaixar isso com um modelo de negócio legal. Eu já vinha de 3 startups anteriormente, que eu ajudei a fundar, e não consegui, eu queria validar o modelo de negócio antes de fazer. Então, não consegui fazer isso como um modelo de negócio que funcionasse. E eu pensava muito em crowdfunding também porque eu trabalhava na época junto com o pessoal do Catarse, que é o maior site de financiamento coletivo do Brasil. E em algum momento, depois de tentar muito, a gente discutia muito isso lá dentro, de como fazer crowdfunding com blockchain e tudo. Eu falei, cara, isso aqui realmente... Aí, em algum momento ali em 2019, me deu o estalo de que isso não ia servir só para financiamento coletivo. Isso ia realmente mudar o mercado financeiro, ia mudar a forma como a gente ia interagir com o dinheiro, né? Foi aí que eu decidi sair do Catarse e buscar oportunidade num banco, e o banco que tinha lá em Belo Horizonte, que nasceu em Belo Horizonte e era referência para mim de tecnologia e inovação, era o Banco Inter. Né? Entrei no Banco Inter consegui entrar no Banco Inter como programador, arquiteto de software. Trabalhei lá bastante tempo ajudando na parte de produtividade dos desenvolvedores, que a gente chama de Developer Experience. Né? Mas sempre entrei falando de criptomoeda, falando de Bitcoin, de como que eu investia, das moedas que eu tinha, algumas ganhos exponenciais que eu tinha tido no passado. Mas ainda era um pouco, quando eu entrei no Inter, ainda era um pouco tabu falar de criptomoeda, ainda estava naquela fase pré-pandemia, onde as pessoas ainda não entendiam bem e não sabiam o que fazer. Então, foi um processo evolutivo de explicar para as pessoas lá dentro o que fazia, achar casos de uso do banco para poder trazer para a blockchain. Mas o que realmente despertou e mudou isso foi a entrada a nossa entrada com o projeto de aceitação no projeto do Drex. Né? Foi onde realmente a gente conseguiu falar, cara, isso aqui é blockchain, falar para todo mundo, cara, isso é blockchain, o Banco Central está junto, está fazendo um trabalho sensacional, né, de conscientização e de utilização de blockchain nesse mercado, e isso vai institucionalizar. Né? Foi nesse ponto que realmente eu consegui fazer a virada e criar lá o time de tecnologias emergentes para poder falar abertamente dessa opção. Então, o Drex e esse endosso do Banco Central foram fundamentais para o banco conseguir acreditar na tecnologia. Sim. Você acha que isso é um consenso entre outros bancos no Brasil? Eu não sei te dizer, mas eu acho que outros bancos, tem bancos que já estão há mais tempo operando, inclusive em caixa com criptomoedas. E eu acho que cada banco tem sua história, cada banco tem o seu momento de entrar. Teve bancos que entraram e saíram, né, experimentaram, mas lá no Inter, a virada, o momento de virada foi exatamente essa entrada do Drex, onde a gente realmente pôde mostrar casos de usos concretos e desenvolver soluções em blockchain, explicar para todo mundo e mostrar que aquilo ali não é nada de outro mundo. Antes da gente seguir na parte mais cripto, por que cinema? Da onde vem essa paixão pelo cinema que tu fez faculdade? Ou era uma ideia de fazer startup ou alguma coisa assim? Boa pergunta. Você vai dar uma degolada na água porque tem história. Sim. Cara, eu tinha... É uma história até engraçada. Em 2015, eu tinha feito um exit de uma startup que eu já estava investindo há 5 anos. Eu comecei como investidor, depois acabei trabalhando como CTO e virei CEO dessa startup. CEO de startup, aquele que a gente limpa banheiro, né, programa e vende ao mesmo tempo, né? Você sabe como é que é. E aí, tinha tido, era a minha terceira saída de startup. A primeira foi uma quebra geral, foi uma saída muito ruim, a gente quebrou ali em 2012 com a quebra das bolsas de valores que teve, mas me valeu muito para aprender a investir, inclusive foi um momento que mais aprendi a investir. Depois teve uma outra saída de uma empresa, de uma startup que eu tinha com meu irmão, e essa segunda saída no final de 2015, onde eu me vi ali com 35 anos falando, cara, o que eu vou fazer da vida? Tenho um tempo para parar e pensar o que eu quero daí para frente. E falei assim, cara, eu quero aprender alguma coisa que eu
não sei nada a respeito. Né? E eu olhei para os lados, minha esposa que é professora universitária, falou, olha, lá na universidade tem um curso de cinema, por que você não vai lá fazer esse curso? No dia seguinte, fui lá, me inscrevi no curso, falei, vamos ver o que vai dar isso aqui. E acabou que eu me apaixonei, fiquei 4 anos, produzi 4 curta-metragens, alguns deles premiados, teve um que rodou no exterior, e foi uma época muito boa da minha vida, onde eu aprendi muito, inclusive aprendi muitas coisas no lado social também, da sociedade, que na frente do computador a gente não tinha muita noção. Curioso. E qual é o que você mais gostou de produzir? Cara, foi o filme Arteiro, do Bruno... esqueci o nome dele. Arteiro. Foi o primeiro filme que eu produzi, ajudei a produzir. Ele ganhou lá o prêmio no Festival de Tiradentes. Está hoje disponível numa plataforma online, para quem quiser assistir. E foi um filme que tinha um lado social muito bonito, muito bacana, baseado numa história real, inclusive, de uma pessoa que cresceu numa comunidade de Belo Horizonte. E foi não só um aprendizado porque foi o primeiro, mas também porque a história era muito, muito bacana, muito, muito bem planejada. Interessante. No episódio anterior, que a gente gravou aqui, a Solange, que também era desenvolvedora, ela tinha uma escola de dança. Assisti o episódio. E é engraçado que tem várias pessoas de cripto que sempre tem uma vibe humanas por algum tempo, Sim. mas depois foca no financeiro ou no desenvolvimento. Mas, vamos lá, Drex, bancos e Inter. Como que foi depois dessa aceitação do Inter de entender que o Banco Central deu endosso, o Drex é uma tecnologia tangível que vai evoluir? Como é que foi o Inter dali pra frente? O que vocês fizeram? Como o Inter se posicionou em relação a isso? Então, na mesma época que estava saindo o Drex, a gente começou a vender também, fizemos os experimentos de vender criptomoeda dentro do app. A gente foi um dos primeiros bancos ali, ou na época não tinha nenhum banco vendendo criptomoeda dentro do banco. Em 2023, mais ou menos, final de 2023, começamos a vender criptomoedas e foi um sucesso estrondoso, maior do que a gente imaginava. Era meio que um experimento de algumas pessoas que estavam interessadas e sabiam que aquilo ali era o futuro, e acabou dando um sucesso maior do que se esperava também, né? Além disso, a gente fez também alguns projetos de pesquisa. Eu gosto muito da área de pesquisa, criei uma área de pesquisa dentro do Inter também, pesquisa aplicada, ciência aplicada, né? E a gente fez uns projetos ali em colaboração com outros bancos, com outras empresas e a USP, a FGV e tudo. Escrevemos uns papers de como fazer criptografia pós-quântica, aplicar criptografia pós-quântica ao Drex. É algo que o Banco Central sabia, tinha no radar, mas ele não estava cobrando naquele momento, tinha muitos outros problemas para resolver. A gente escreveu, provou que é possível que o Drex nasça com essa solução. E também atuamos bastante no desenvolvimento de algumas soluções de privacidade, que é importante também para o Drex. Além disso, a gente rodou algumas coisas internas com blockchain para fazer experimentos, nada que foi muito para frente, mas também estamos fazendo algumas coisas de tokenização e estruturando essa área para poder crescer bastante em digital assets. Vocês estão mais perto do Drex hoje em dia? Em que estágio evolutivo está o Drex? Você acha? O Drex, eu diria que ele tá na minha visão, né, aí minha opinião pessoal, ele está no momento de amadurecimento, né? Ele passou ali pela primeira fase, onde a gente tinha um caso de uso básico de DVP, ou Delivery versus Payment, ou entrega contra pagamento de título federal, que provou que a programabilidade funcionava bem e resolvia alguns problemas. Permitir que a gente criasse produtos, né, com essa solução que não existem hoje no mercado financeiro, e provou também a descentralização, né, que o sistema podia funcionar descentralizado com a governança do Banco Central, e veio a segunda fase, onde a gente está desenvolvendo casos de uso mais complexos, tentando fazer algumas coisas mais complexas. Mas ainda tem aquele ponto crítico da privacidade que ainda não foi resolvido. Estamos testando algumas soluções. A solução que a gente ajudou a desenvolver lá atrás, inclusive, já foi descartada. A gente está testando outras 2 soluções.
E eu acredito que em breve a gente vai ter alguma solução madura o suficiente para isso. É o que a gente espera. Quando você fala de problema de privacidade, você diz as blockchains são públicas por natureza, então a gente quer dar privacidade para os cidadãos brasileiros, cidadãos brasileiros conseguirem transacionar de forma que as pessoas não vejam as transações entre si. Como que é a questão da privacidade que você fala que é o problema do Drex? Perfeito. A blockchain pública, né, especificamente a Ethereum, ela nasceu com essa filosofia de que você não tem privacidade, as transações são transparentes, distribuído e transparente, para que todo mundo possa validar se realmente as transações estão válidas ou não e se está correto, se o saldo que você diz que tem na sua carteira é aquele saldo mesmo, né? Você pode pegar ali para qualquer carteira que tiver, você pode rastrear ela desde o início, desde a primeira operação, com quais carteiras ela interagiu e tudo mais. Você tem na blockchain pública, você não tem uma privacidade, você tem a privacidade do usuário, né? Você não sabe qual é a identidade daquela carteira. Mas a partir do momento que você associa uma carteira a uma pessoa, né, você consegue rastrear tudo que ela fez naquela blockchain. Essa é a natureza da Ethereum. O Banco Central ele decidiu, e na minha visão, de forma bem ousada, vamos dizer assim, utilizar essa solução para a blockchain do Sistema Financeiro Nacional, que é o Drex, com plataforma no final das contas. Mas veio esse problema, quer dizer, a partir do momento que dentro desse sistema financeiro você precisa identificar todas as carteiras, então qualquer um pode ver as transações de qualquer um. Isso, o usuário final não vai ver essas transações porque ele não vai ter acesso à blockchain, mas você não quer que um banco X consiga ver as transações que estão acontecendo no banco Y, né? Ninguém quer que isso aconteça a menos que o cliente autorize. Não só não quer, como não pode, né? A própria lei de LGPD nossa proíbe que isso aconteça. O usuário precisa delegar e informar que quer fazer aquilo ali. Então, a partir do momento que as transações são transparentes, e hoje, como está rodando o Drex no modelo, vamos dizer assim, padrão do Drex, que vem desde a primeira fase, tudo que acontece dentro do Banco Inter, por exemplo, qualquer outro banco que está no consórcio consegue ver as transações que a gente está executando, né? Através de um Block Explorer, que é aquele site que mostra todas as transações. Então, qualquer outro participante do consórcio consegue ver. Então, a gente precisa colocar uma solução em cima dessa camada que eu diria que essa infraestrutura blockchain baseada em Ethereum, a gente precisa colocar uma outra solução que vá garantir que as transações ainda vão ser validadas pela blockchain, mas de forma privada, onde você não consegue identificar o originador e o destinatário daquela transação. Muito bom. Não sei se está claro. Não, uma ótima explicação. Eu espero que a audiência tenha entendido. Agora, qual é a solução para isso? Porque tem uma solução que é bem conhecida da comunidade ethereana, da galera da Ethereum, que é a prova de conhecimento zero, que muita gente fala, né? Zero Knowledge Proof. Seria essa uma solução para esse problema ou vocês estão explorando outras soluções para isso? Existem, no final das contas, tudo resolve a criptografia, soluções criptográficas para poder esconder o destinatário, a origem e até valores, né? Mas permitir que esses dois participantes consigam acessar. E se você pensar assim, quando uma transação de um cliente de um banco X para o banco Y, para outro cliente no banco Y, se a gente criptografasse o dado de um lado aqui, jogasse na blockchain criptografado, o outro banco pegasse, soubesse, esse aqui eu sei que é para mim, pegasse e descriptografasse, resolveria, teoricamente, esse problema. Mas a gente tem uma coisa que complica um pouco mais, que é o Banco Central, quando necessário, e quando a justiça mandar, ele precisa saber o que está acontecendo dentro dessa rede, né? Então ele precisa, uma terceira pessoa que precisa ter acesso a isso quando a justiça mandar que isso aconteça, certo? Então, o que a gente tem estudado, a maior parte dos casos dos testes são feitos em cima de ZKP, né? Zero Knowledge Proof, onde você joga a prova e a outra parte consegue garantir que verificar que aquela operação realmente aconteceu e que o outro lado debitou, por exemplo, um determinado valor aqui, né? E aí ele acreditar do lado dele. Então a solução de Zero Knowledge Proof é a que está sendo mais explorada com esse dificultador de ser tripartite, né? Ou precisa dos dois participantes
terem acesso à informação, mais o Banco Central quando necessário. Mas existem também outras soluções, e essas estão sendo menos exploradas, por exemplo, como a criptografia homomórfica, que é uma solução onde você consegue fazer operações matemáticas num dado já criptografado, alterar aquele dado criptografado sem revelar e sem descriptografar aquele dado. Isso é uma solução que a gente já explorou, já testou. Eu não sei te dizer se alguém hoje está adotando isso, mas a gente acha que é uma solução que pode evoluir para resolver esse problema no futuro também. Essas coisas são extremamente técnicas. E muito matemáticas. Muito matemáticas. E você como um estudioso de criptografia, alguma te atrai mais para resolver esse problema? Eu confesso que a ideia da criptografia homomórfica, ela me atrai mais, me parece mais interessante na teoria, falando. Mas o Zero Knowledge Proof é mais aplicável, no final das contas, né? Eu acho que as duas soluções são muito, muito viáveis, interessantes de estudar e exigem um estudo bem aprofundado. E eu acho que eu não sou especialista nisso, inclusive. Não me considero especialista em nenhuma das duas soluções. Ninguém, dificilmente você achar alguém que é. Agora uma pergunta que na nossa audiência tem bastante, e outras vezes quando o tema Drex veio à tona, a galera perguntou bastante, é sobre a questão do Drex e da privacidade do cidadão brasileiro, não tanto dessa questão da privacidade de transações, né? Uhum. Muita gente fala que o Drex pode ser um instrumento de controle do Estado, essas coisas. Qual que é a sua opinião, assim, opinião, Bruno, nem precisa falar do Inter, a sua opinião sobre isso, né? Sobre o Drex não ser uma tecnologia do Banco Central para melhorar a programabilidade do dinheiro brasileiro, né, do real, mas ser também esse instrumento de controle que pode minar a privacidade dos cidadãos e assim. Então, a minha opinião pessoal é de que eu acho que assim, a tecnologia ela não vem para mudar a lei, né? A lei que deveria mudar a tecnologia a ser aplicada, certo? Então, essa questão da privacidade, ela vem da lei, ela não vem da tecnologia em si, né? Então, aquele negócio que a gente não pode soltar o Drex sem resolver o problema que a lei de proteção a dados exige de você ter privacidade sobre esses dados. Só que essa própria lei, ela diz que demandando uma informação judicialmente, qualquer um pode ter acesso à informação, né? Só para a gente dar um exemplo, né, a gente já teve casos da justiça mandar uma rede social, por exemplo, identificar o IP de um criminoso, por exemplo. Certo? Isso é uma informação que não está pública, que é privada de certa forma, e a gente precisa, mas se a lei exige e a justiça determina, o provedor tem que entregar essa informação. A mesma coisa acontece para o Drex. A gente tem a lei existe, ela tem que ser respeitada, né? E a tecnologia tem que se adaptar à lei, no final das contas, e atender ao cidadão da melhor forma e respeitando a lei. Então, não é a tecnologia porque está usando blockchain que a gente vai tirar, a gente vai mudar a lei e mudar as regras do jogo, né? E hoje, inclusive, se você pede, quando você fala de fica fácil para o Banco Central bloquear, né? Se o Banco Central, se chegar uma justiça exigir o bloqueio do seu saldo, né? Eles ligam no banco lá, em menos de 1 hora o seu saldo está bloqueado, né? Muito rapidamente. Tem alguém lá que fica esperando uma ligação do Banco Central, olha, vou bloquear, ele aciona lá o sistema e bloqueia a sua conta. Isso já acontece hoje, isso já está na lei, já está definido, a gente já aplica isso, né? Então, o Drex não vai mudar esse tipo de coisa, ele vai trazer novas soluções financeiras, o objetivo dele é trazer novas soluções financeiras e dar acesso, eu diria até que dá acesso à maioria da população a produtos financeiros que a gente vê em blockchain públicas, né, que é o DeFi, ou Decentralized Finance, mas que as pessoas não acessam porque está fora da regulamentação, né? A maioria das pessoas não entende que eles podem operar fora da regulamentação e quais são os limites disso, né? Então elas preferem não operar. A partir do momento que a gente traz esses produtos que existem lá fora para dentro do sistema regulado, com o Drex, e cria novas possibilidades para essas pessoas, as pessoas vão também ter acesso a novos produtos. Certo? Esse é o objetivo. O que seria possível de construir com o Drex que não é possível construir hoje sem ele?
Tem o caso clássico, e aí Fábio Araújo fala isso desde o dia zero, né? Que é o caso do carro, né? Compra e venda do carro ou entrega contra pagamento de um carro, né? A partir do momento que hoje você tem um documento do carro em blockchain, e ele já está hoje em blockchain na maioria dos estados, se a gente fizer integrar o Drex com essa blockchain ou trazer esse produto para dentro da blockchain, você consegue ter uma operação atômica, ou seja, que executa totalmente ou não executa, dentro de uma rede confiável, né? Então você vai mandar o dinheiro para o smart contract e ele só vai transferir esse dinheiro pro vendedor se o vendedor realmente entregar o carro dele, o documento do carro. Então esse é o caso básico que o Fábio Araújo fala desde o primeiro dia, e o Banco Central como um todo, né, fala desde o primeiro dia. Isso é um produto que não existe hoje, ou até existe, que é o Scroll Account, mas é um produto muito caro e não acessível às pessoas comuns como eu e você, certo? Isso acontece entre empresas grandes que precisam realmente fazer essa garantia de troca, não para pessoas comuns. Isso vai se tornar comum a partir do momento que a gente tem o Drex. Mas falando de DeFi, por exemplo, a gente tem mecanismos, por exemplo, de pool de liquidez, né? Você trazer um mecanismo de pool de liquidez onde qualquer um pode dar liquidez para que os bancos operem com título público federal, por exemplo, certo? Isso é uma coisa que não é possível fazer hoje, gente. O sistema do título público federal ele é totalmente diferente do PIX, que é diferente do sistema de acesso à sua conta, por exemplo, né? Um banco hoje, na verdade, são centenas de sistemas diferentes que não se comunicam, né? O Drex vem para criar uma linguagem, uma camada única, uma linguagem franca, uma língua franca que eu falo, onde todos os sistemas podem ser construídos e se interagir entre eles, e criar novos produtos que podem ser mais práticos, mais rápidos, mais confiáveis também para a população, no final das contas. Então o Drex pode vir para agregar. Vem para agregar. Se não vier para agregar, eu acredito que não deveria nem vir, certo? Mas eu acredito que ele vai agregar bastante, trazendo novos produtos. Gente, de última hora que convidamos o Felipe aqui. Bem-vindo. Boa tarde, Griba, meu co-host. Prazer, Bruno. Tudo bom? Tudo bom? Desculpa essa malcriação de entrar no meio, mas eu achei melhor entrar e participar de um pedaço do que não pegar nada. Então não vou interromper de começo, deixa vocês continuarem. Eu quero também da sua opinião. Estamos falando sobre o Drex aqui. O Bruno está contando sobre os benefícios que o Drex pode trazer e os produtos que podem ser construídos com o Drex. E aí a gente já conversou isso com o Courtney aqui também, que veio no podcast aqui, e a gente teve esse debate, eu tinha perguntado para ele sobre essa questão da privacidade do Drex. Ele falou que estamos discutindo muitas soluções dentro do Banco Central para conseguir melhorar isso. Você acha que a gente vai conseguir solucionar isso a tempo de alguma forma para a gente colocar isso rodando? Qual é a sua opinião? Dizem que a privacidade é o grande entrave para o Drex não ter sido lançado e não estar operando ainda. Não sei se você estava acabando de falar isso, né? É isso. E é verdade isso. Sim. E qual que é a solução técnica? Ela existe ou não? Então, a solução é o ZKP, no final, o Zero Knowledge Proof, né? É algo que tem sido testado, mas como aplicar essa tecnologia e esse mecanismo é que é a dificuldade, no final das contas, né? E aí a gente tem algumas soluções, estamos testando e avaliando. Eu vi esses dias uma solução, talvez eu esteja sendo tangencial conversa aqui, mas de peer-to-peer, vocês devem ter visto no Twitter, que você usa para comprar, fazer um Pix e receber cripto, te conecta com vendedores peer-to-peer e o KYC que você faz é por provas de zero conhecimento. Sim. Então achei bem interessante. O próprio Google soltou uma solução de zero conhecimento, onde você tem uma carteira e você consegue provar para um sistema de que você é maior de idade, por exemplo, sem dizer qual é a sua idade. Né? O Google lançou, se não me engano, tem uns 2 meses, uma solução dessa integrada na Google Wallet. O quanto que já foi especulado, por exemplo, integrar uma solução tipo a da WorldCoin no Drex? E eu nunca ouvi falar nada a respeito com isso. Eu acho que o WorldCoin, ele entraria... e aí, sem entrar no mérito sobre se o WorldCoin faz sentido ou não, mas ele entraria muito num outro mecanismo que a gente precisa ter dentro do Drex, que é o de identidade descentralizada. Eu acho que ele vem muito para agregar nessa solução, não de privacidade, mas de identificar as pessoas e as carteiras que precisam ser identificadas ali dentro de uma forma... vamos dizer assim, biométrica. Né? Porque quando a gente fala de privacidade como um grande entrave do Drex, 2 coisas me vêm à cabeça. A primeira é a capacidade de tu associar um endereço a uma pessoa, que é onde eu acho que a WorldCoin talvez entre. Sim.
E a segunda é, uma vez que tu tá olhando pro endereço, tu conseguir ver todo o histórico transacional dele. Sim. Esse é o maior entrave hoje, ou não? Ou é algum... O entrave é o transacional, essa parte do transacional que você falou. O identificar as carteiras, isso aí é obrigatório. A gente, toda vez que você vai criar uma carteira, você registra lá, como se fosse numa listinha, ó, essa carteira do cliente tal do Banco Inter. Então, esse registro das carteiras existe no Smart Contract que gerencia isso. Você só consegue depositar real digital na conta de um cliente se você tiver registrado ele antes ali. Então, o problema de identificar as carteiras não é, e como não é um acesso público, uma blockchain pública, isso não é um problema que a gente tem hoje, assim. O problema vem no transacional. Como você esconder de um banco não vê as transações que estão acontecendo dentro do outro banco, a menos que seja necessário. Certo? Outra curiosidade que eu também fiquei lendo, né, todo o currículo e a pesquisa que vocês fizeram no Inter sobre computação quântica é sobre essa aplicação, essa pesquisa aplicada ao Bitcoin, né? Qual que é a percepção que você tem hoje desse problema que dizem do Bitcoin em relação à computação quântica, ele ser atacado, isso poder minar a segurança da rede? A solução, quer dizer, só para introduzir, né? Claro. A gente tem os computadores quânticos estão avançando cada vez mais. E computadores quânticos eles vêm para resolver alguns problemas que o computador clássico não consegue resolver, né? Ele, inclusive, não vem para substituir um computador clássico, ele vem para resolver problemas de forma mais eficiente que o computador clássico não consegue resolver. Um desses problemas, já está provado desde a década de 90, é o problema de quebrar a criptografia de chave público-privada, né? No final do ano passado, o NIST, que é o órgão que cuida da criptografia nos Estados Unidos, já padronizou, sugeriu 4 ou 5 padrões de criptografia que não podem ser quebrados por criptografia por computadores quânticos. É o que a gente chama de criptografia quantum resistance, certo? E foi exatamente experimentando isso que a gente fez esse paper sobre o Drex. Então, o problema já está endereçado, de como resolver isso já está endereçado, só a gente entrar em consenso e fazer essa troca. A dificuldade o próprio Vitalik fala dessa solução, de que a gente precisava atuar nessa solução desde 2016, 2017, tem algumas propostas dele nesse sentido, de como que a gente vai resolver o problema da assinatura digital no mundo pós-quântico. Então é um problema que já está endereçado, eu não vejo que seja um problema difícil de resolver. Eu acho que talvez no Bitcoin seja um pouco mais difícil, porque ele é mais descentralizado do que Ethereum, na minha opinião. Precisa de se ter um consenso maior para trocar qualquer coisa ali, e são programadores até mais conservadores, vamos dizer assim. Eles mudam, quanto menos eles mudarem, melhor para eles, porque já tem bastante Bitcoin ali agregado a várias pessoas. Não querem gerar um racha também. Mas é um problema que eu acho que vai ser resolvido. Não acho que vai ser um problema como um todo. Não sei exatamente como que vai ser o processo, e aí cada blockchain vai ter o seu processo de migração para um mundo pós-quântico. A gente tem tempo e resolve isso de forma tranquila, eu diria. Certo? Na minha opinião. O que a gente teria problema é com carteiras que não se movimentam há muito tempo, como a própria carteira do Satoshi Nakamoto. Eu acho que talvez esse caso vai ter que ser invalidado, esse saldo, de alguma forma assim. Não sei o que acontece, porque eventualmente eles vão ter que trocar para um novo mecanismo de assinatura e as pessoas vão ter que movimentar o saldo para algum outro mecanismo. Ou deixar de prêmio, ou deixar os bitcoins do Satoshi de prêmio para quem chegar lá primeiro, né? Também. O problema é que a gente não sabe quem vai chegar lá primeiro, né? Se vai ser a Coreia do Norte ou uma startup da Flórida. Mas que alguém vai chegar, vai, né? E eu acredito que a gente vai fazer a migração antes que esse problema seja real, assim, e acessível às pessoas. Eu perdi a parte do paper. O paper é sobre o impacto disso para bancos no mundo. Para Drex. Para Drex, especificamente. E olhando para bancos, um assunto do qual a gente é mais ignorante, fala-se muito, né? Volta e meia surge essa questão em papo sobre o Bitcoin, e a resposta padrão de um Bitcoiner maximalista é: quando isso virar um problema, vai ser um problema muito maior nos bancos, no sistema financeiro tradicional.
Porque o cara vai poder atacar os bitcoins do Satoshi, mas ele vai poder causar muito mais estrago em outros lugares, ter mais vantagem econômica em outros lugares. Sim. Queria saber um pouco da tua visão disso. Eu acho que o mundo digital todo é feito baseado em criptografia, né? A gente não percebe, mas tudo que você faz hoje em dia, desde o seu login no Google ou em qualquer sistema, até as transações online que você faz, sua aplicação financeira, seu Pix, tudo isso tem criptografia no meio do caminho. E toda essa criptografia, ela tende a ser quebrada né, todos os protocolos que a gente usa até hoje, né, elas vão ser quebradas pelo computador quântico em algum momento. A gente não sabe quando, mas a gente sabe, não é uma questão de se, mas uma questão de quando isso vai acontecer. Isso é fato. Mas é um processo que, a partir do momento que a gente sabe que existe uma solução de criptografia pós-quântica, a gente consegue aplicar isso de forma... É uma questão de mapear onde a gente utiliza todos os sistemas que utilizam essa criptografia e começar a fazer essa troca de forma organizada, né? No Banco Inter a gente já tem um time de segurança, já está se especializando nessa criptografia quanto resistance. Já estamos mapeando esses pontos onde precisamos trocar essas criptografias e criando esse plano para os próximos 5 anos, eu diria os próximos 5 anos aí, a gente fazer essa troca de forma segura. Mas tem um ponto também importante que eu acho, como a gente hoje vive muito em nuvem, eu acho que os provedores de nuvem também vão ter um papel fundamental aí, porque muita coisa da criptografia roda nessa camada de infraestrutura deles de novo. Então eles vão ter um papel fundamental e eles estão muito atentos, estão avançando bastante nessas soluções, não só de mapeamento, mas de troca dessas soluções. Não sei se você viu, mas ano passado mesmo a Apple trocou o iMessage dela, já quanto resiste, já aplica uma dessas soluções que o NIST aprovou no ano passado. Então é uma questão de você colocar essa camada a mais de proteção. Inclusive não é substituir, a gente não vai tirar a criptografia clássica, é adicionar uma camada de criptografia a mais. Uhum. Então essa ideia dos maximalistas de que vai ter outros lugares melhores para se atacar com um computador quântico não é bem assim, né? Eu acho que não. Eu acho que as redes como pública eu iria direto na carteira do Satoshi. E o que você faria se você pegasse os bitcoins do Satoshi? Eu não faria isso. Eu pegaria para testar, né? Mas eu não faria isso porque eu acho que quebrava todo o sistema que a gente tem em Bitcoin. Não vai valer nada no final das contas se isso acontecer, no momento que isso acontecer. Na minha opinião, tá, gente? Então você acha que o Bitcoin perde muito do valor se isso acontecer? Eu acho que perde. Se isso acontecer, alguém movimentar a carteira do Satoshi. Eu acho que era mais crítico antigamente, quando a gente tinha maior concentração na carteira dele, isso está diminuindo, mas eu acredito que pode gerar um problema no valor. Mesmo sabendo-se que esse ataque é contido aos Bitcoin que estão em endereços antigos que expõem a chave pública. Exato. E você sabe que você fala alguma coisa? Na verdade, não é só os endereços antigos, né? Os endereços novos também, se ele faz 2 transações, você consegue derivar a chave pública dele, né? Sim. Então isso acontece com vários mecanismos. Mas só acabando a resposta sobre os bancos, eu acredito que os bancos estão se preparando para essa era, para essa troca, e vão garantir a segurança a tempo nisso sim, todos os bancos, eu acredito. Interessante. Eu tenho uma pergunta sobre roadmap de bancos. Eu vou fazer um comentário antes, porque eu lembrei de uma conversa que eu tive sobre essa possibilidade. Eu tô do time que acha que vão pegar os bitcoins do Satoshi, a comunidade não vai conseguir chegar num consenso sobre congelar ou inativar isso. Uhum. Então eu acho que é inevitável. E tenho pensado sobre o que vai acontecer depois, né? Que tu vender isso a mercado é um tiro no pé. Tu vai pegar 100 bilhões e a hora que tu vender vai ser 1 bilhão, sei lá quanto. E aí tenho entretido a possibilidade de que talvez a alternativa mais racional para esse atacante seja... Aí a pergunta, né? Onde que hoje estão pagando mais do que $104 mil por um Bitcoin? Onde que estão pagando mais do que um Bitcoin por um Bitcoin hoje nos mercados capitais? Tem algum tipo de instituição, de arranjo que faz com que as pessoas se disponham a comprar um Bitcoin por 1.7 Bitcoin? Comprar um Bitcoin por 2.5 Bitcoin? Você tá falando das Bitcoin Treasury Companies? Bitcoin Treasury. Hoje a coisa mais racional para você fazer, se você pega $100 bilhões em Bitcoin, provavelmente seria fazer uma Bitcoin Treasury Company fueled by Quantum Computing. Fueled by Satoshi. Que aí você vai conseguir extrair talvez mais até do que os 100 bilhões que você roubou. Tenho pensado. Fica aí a ideia pros
os quânticos que estão assistindo. Nós falando de estratégia de banco, não só sobre quanto à computação quântica, mas quanto à cripto. Uma curiosidade mais abrangente que eu tenho é a seguinte: como que tu compararia a estratégia do Inter diante de Drex e criptomoedas em linhas gerais versus a de outros grandes bancos aqui no Brasil? O que vocês fazem de diferente e o que tu acha que todo mundo vai ter que fazer? Eu acho que a gente tem uma pegada muito interessante de primeiro fazer pesquisa em cima disso, entender a tecnologia a fundo, ir além do básico ali da tecnologia. Esse é um ponto importante. A gente tem um time lá hoje focado em pesquisa aplicada, ciência aplicada, onde a gente aprofunda em soluções de ZKP, aprofunda em soluções de criptografia e blockchain. Mas eu também acredito que eu acho que cada banco tem o seu roadmap, tem o seu histórico com isso. E a estratégia do Inter até então tem sido de entender o mercado, entender as soluções, entender a regulamentação também e ir com calma até agora. Certo? A gente entende todas as vantagens, entende como que vai ser o futuro do mercado financeiro. A gente já está olhando aqui para 5 anos, no horizonte de 5 anos, quais são os impactos, especialmente eu até recomendo para quem quiser entender isso, ler os papers do BIS, né, que é o Banco Central. O BIS é o Banco de Liquidações Internacionais, que é considerado ali o Banco Central dos Bancos Centrais, onde ele tem essa visão, né? Assim como lá em 2016 ele já falava: bancos centrais, vocês precisam olhar para blockchain e criar suas moedas digitais, não porque vocês têm que acabar com Bitcoin ou têm que acabar com Ethereum, vocês têm que... mas porque essa é uma tecnologia interessante que pode criar novos produtos. Então tragam para dentro. Ao invés de ficar proibindo, gere valor dentro do seu mercado regulado, a ponto do usuário não precisar ir para uma blockchain pública. Certo? Então a gente tem essa visão de entender a tecnologia, entender a aplicação, entender para onde está indo o caminho e se preparar para isso. Então a gente está se preparando muito bem, desde ali do início do Drex. A gente conversa muito com o BIS, inclusive, BIS Innovation Hub e o Banco Central do Brasil, a respeito de para onde vai o ecossistema. Eu acredito muito que em breve a gente vai ter uma internet das finanças, que o BIS chama de Finternet. Não sei se você leu o paper do BIS de Finternet. Não. É um paper muito bom para ser lido, onde inclusive ele cita o Drex como grande caso de CBDCs, ou moedas digitais de Banco Central. Grande caso de uso no mundo. E ele propõe que esses CBDCs, você tenha CBDCs regulados em cada país, e elas se integrem de uma forma que o usuário possa navegar pelo mundo e utilizar, acessar seus fundos, acessar seus investimentos, acessar suas aplicações em qualquer lugar que ele tiver do mundo, sendo um nome digital. Isso é o que o BIS chama de Finternet. Então a gente está se preparando para esse momento. Estamos fazendo um caso de uso, por exemplo, né, onde a gente integra o Drex a outra CBDC e exatamente pensando nesse futuro, de como é que vai ser essa integração, porque a gente tem hoje stablecoin, a gente tem criptomoeda. Eu acredito que stablecoin tem casos de uso muito grandes, muito importantes, onde a gente está também aprofundando bastante, mas essa integração ela vai acontecer também mais lenta do que com o stablecoin. Lógico, o mercado privado é sempre mais rápido, mas os reguladores vão ter que correr atrás e fazer isso acontecer. Então a gente está olhando para essas duas visões, né? O que o mercado privado está fazendo, mas também o que os reguladores do mundo afora estão propondo e que caminho eles vão. Eu acho que tem um risco também de, se os mercados públicos não se moverem e fazerem o que tem que fazer, da gente ver um movimento de dolarização por conta das stablecoins em países de terceiro mundo, de baixo para cima, assim, né? Assim como aconteceu na Venezuela, em parte na Argentina e na Nigéria.
Bolívia também, né? Tá acontecendo agora. Porque a stablecoin, ela tira a importância da fronteira geográfica no trânsito do capital, né? Sim. Tipo, você pode viajar aqui para qualquer lugar no interior do Brasil e usar stablecoin se você quiser para pagar as coisas. Deixar seus saldos em stablecoins. Então, é uma arma financeira que estende a dominância do dólar do ponto de vista dos Estados Unidos ou os bancos centrais se tocam de que essa tubulação nova para fluxos de capital e colocam os dinheiros deles nela também, ou a galera vai começar a usar o que já está circulando nessas tubulações, principalmente se for um dólar, uma moeda melhor do que a moeda que a gente tem aqui no nosso país ou em outros países. Sim. Mas até falando disso, de acessibilidade ao dinheiro e tudo, a gente falou mais cedo sobre as vantagens do Drex. Não sei se vocês viram o caso de uso lá da Caixa Econômica, de fazer transações do offline, utilizando blockchain. Blockchain traz essa possibilidade de você, já que é uma assinatura criptográfica, essa assinatura ela pode acontecer estando offline. No momento que você volta para casa e se conecta à internet, você joga essa transação para a rede. Esse é um caso de uso que foi proposto pelo João Aragão, na época da Microsoft. Um caso de uso, para mim, é um dos casos de uso mais sensacionais que a gente tem no Drex. Porque permite, o Brasil é muito extenso e muito, muito diverso, né? A gente sabe que o acesso à internet ainda é precário em muitas partes do país e tem lugares que não tem Pix, porque não tem conexão à internet. Isso acontece no interior da Amazônia, acontece no interior de várias partes do Brasil, e o Drex resolve esse problema, onde você consegue fazer transações do offline, e eu acho um caso muito interessante que a tecnologia traz para facilitar a vida da população, como a gente estava falando mais cedo. Isso é muito legal mesmo. Muito legal. Deixa eu caminhar pelo exemplo técnico para ver se eu entendi. Você assina uma transação e só não propaga ela. Você faz a comunicação entre os dois dispositivos, né? Vamos dizer assim, o celular do comprador com a maquininha ali. Os dois lados fazem a assinatura, concordam que aquela transação pode ser transmitida online. No momento que ele se conectar, isso vai para a blockchain e é processada porque tem a assinatura das duas partes. Então é como se você comprou alguma coisa, o cara da maquininha ele tem ali a garantia de que a sua transação está assinada e a hora que ele se conectar ele vai fazer o settlement dela. Exato. É bem legal esse caso mesmo. Cripto. Tem algum outro que seja típico de Brasilzão, assim, que te vem à cabeça? Porque esse me fez pensar no interiorzão do nosso país. O caso de uso que a gente está fazendo esse caso de integrar o CBC do Brasil com outro país, a ideia nossa é a gente dar acesso a crédito a pequenos produtores e a exportação a vendedores que estão do outro lado do mundo e outros países, poder acessar e comprar isso aqui, fazer uma oferta mais barata de crédito para que ele possa plantar, possa executar e possa executar ali, né, o seu trabalho, entregar aquilo ali e monitorar toda a cadeia, gerando confiança em toda a cadeia. A partir do momento que a gente gera confiança, a gente traz também uma redução do custo para todos os participantes dessa cadeia, né? Então a ideia é a gente monitorar toda a produção que sai lá do interior do Brasil, vamos dizer, o produtor de soja, o produtor de queijo em Minas Gerais, na minha terra, ele poder entrar numa plataforma, escolher e garantir que a produção vai até o final, o comprador do outro lado gerando confiança para o comprador do outro lado também, que isso vai chegar lá também. É um caso muito interessante que eu acho que vai ter um impacto muito grande no nosso interior, nos pequenos e médios produtores. Legal. Na Índia fizeram a Ethereum tem um programa de grants, agora Ethereum... Ai, meu Deus, esqueci o nome. Mas é um programa de grants que a Ethereum faz justamente para pensar em talentos que eles veem, né? Não é necessariamente, eles não financiam projetos, mas pessoas, digamos assim. E aí tem um projeto na Índia, que agora eu não lembro o nome do cara, mas que me lembrou muito que era basicamente isso, que era um app, só que era focado em adiantar o valor do conteúdo produzido pelos produtores, né? Então ele tem a safra de café, a safra de alguma coisa, e eles conseguiam fazer no mercado centralizado, fazer esse adiantamento usando Aave, algum protocolo de empréstimo, assim. Legal. Só que o problema, pelo que eu li depois do paper, foi a escalabilidade, porque
havia um atrito muito grande entre ensinar para os produtores a usar aquela tecnologia e também um acesso ao mercado financeiro, porque o acesso à AVE era simples, mas alguns produtores não confiavam, outros não entendiam como usar, e aí também tinha a questão do acesso a crédito, né, que é a questão de você ter esse empréstimo não garantido, né, que eles queriam ter outros produtos financeiros que a AVE não fornecia pela limitação do produto que eles tinham. Então, isso vem em contra daquilo que eu te falei. No final das contas, ele tem essa dificuldade de acesso exatamente porque não é um sistema regulado, né? Ele está operando por um sistema que não é regulado. A partir do momento que a gente traz um caso de uso como esse para dentro do Drex, a gente tem ali os bancos integrados, a gente tem o banco como interface, no final das contas, né? Um super app lá como interface para o cliente, tentando facilitar. E aí os bancos, inclusive, têm um papel muito importante, não só de educação, mas de simplificar esse acesso a essa rede. Além disso, como é regulado, os bancos podem oferecer esse crédito utilizando toda essa confiança que a gente tem, nesse caso que você citou. Aí você tem a confiança, mas não tem ali as instituições gerando esse crédito. No nosso caso de uso, a gente vai colocar todo mundo no meio, tokeniza a produção dele, faz um recebível, né, entrega, o comprador do outro lado faz o pagamento baseado naquele... Né, paga uma entrada ali baseada naquele recebível, a gente monitora o processo como um todo, toda a cadeia de suprimentos, e entrega para o outro lado tudo com garantia e dentro da lei já no sistema regulado. Tudo certinho. Tudo certinho, exato. Eu vejo lá nos Estados Unidos bancos começando a se movimentar para emitir suas próprias stablecoins agora. Aqui no Brasil, não. E vejo que o projeto do Drex, ele depende desse negócio da privacidade, que na minha cabeça ainda é muito nebuloso qual que é o threshold, né? O limiar de ativação. Pô, chegamos numa solução, agora vai. Versus ficar no limbo durante vários anos. Qual que é esse... Existe um caminho claro para uma solução? Ou o Drex está nesse limbo? E se estiver, existe chance de bancos terem suas próprias stablecoins de real, assim como a Exchange já tem? Eu acho que uma coisa não depende da outra. Eu acho que as duas coisas vão acontecer. Vamos ter o Drex, vamos ter stablecoins, vamos ter soluções de tokenização. O stablecoin, no final das contas, nada mais é que a tokenização do dinheiro, do depósito à vista, né? Então, eu acredito que as duas coisas vão acontecer em algum momento. O Drex vai vir, vai solucionar esse problema de privacidade. Eu sou muito otimista com relação a isso. A gente tem pelo menos duas soluções que a gente está testando lá, que são bem promissoras. Mas isso não é por isso que a gente vai deixar de ter stablecoin em real, stablecoin, ou mesmo bancos brasileiros emitindo stablecoin em dólar. Eu acho que são casos de uso diferentes e que são complementares e que trazem vantagens em situações diferentes. E qual que é o papel de uma exchange de cripto, o tamanho de mercado que sobra para as exchanges de cripto num mundo em que as pessoas estão muito mais habituadas a interagir com moedas digitais dentro de bancos mesmo, tem mais oferta de ativos dentro de bancos? Você vê exchanges como uma categoria de negócio que perdura ou como algo mais temporário, tipo o VHS ou CD, que veio depois do vinil, mas morreu logo que chegou a armazenagem digital? Uma excelente pergunta, cara. Eu confesso que eu não pensei nisso, mas a pergunta é interessante. O que eu vejo, e a gente já tem exemplo disso, são essas exchanges virando bancos, no final das contas, né? Eles eles vieram para trazer a inovação, foram importantes nesse momento, de inovar, de trazer e popularizar o mercado de criptomoedas, tornar possível. Eu estava falando, né, que eu não comprei Bitcoin lá em 2012, 2013, porque era difícil fazer essa compra, mas eu vejo que como o mercado está se institucionalizando, eu vejo eles cada vez mais se aproximando de bancos mais modernos, talvez, né? Bancos, um banco 2.0, o banco 3.0, para falar ali com o Web 3.0, né? Mas eles vão acabar se tornando bancos também e todo mundo vai evoluir de uma forma, no final das contas, que vai agregar só mais valor para a população como um todo. Então, eu espero que em algum momento a gente não tenha essa diferenciação entre o que é exchange e o que é banco, né? Que o cliente, no final das contas, o objetivo de todo mundo é que o cliente tenha acesso a essas operações, tenha acesso a essas facilidades que as criptomoedas trazem e, ao mesmo tempo que ele tem acesso a uma ação, se ele preferir investir em ação, né? A gente já está vendo, por exemplo, né, a Kraken tokenizando ações nos Estados Unidos, né? Para dar esse acesso dentro da exchange dele.
Então, eu acredito muito nessa mesclagem das duas coisas. Eu acredito piamente que o blockchain é o futuro do sistema financeiro, todo mundo vai para esse caminho e elas já estão lá, né? Elas não vão deixar também de perder esse cliente que quer investir em ação, que quer investir em CDB, quer investir em outras operações que não estão on-chain hoje. Então, eu acredito muito mais nessa convergência dessas instituições. E tirando a parte, todo o desenvolvimento tecnológico, as coisas legais que a Ethereum já trouxe para o mundo, a Monero, todas as blockchains alternativas, tu acredita pessoalmente na perenidade dos criptoativos alternativos, além do Bitcoin, ou tu acha que eles são playgrounds técnicos? Eu acredito que o Bitcoin tem o seu valor, né? Como reserva eu sou da opção que é a minha reserva financeira no final das contas, né? Mas a Ethereum traz, com os smart contracts, operações que ele não pode fazer no Bitcoin. Então ele traz um valor agregado ali de fazer operações mais complexas, mais eficientes e criar casos de uso. Imagina a gente criar um DREX em cima de Bitcoin. Não tem como. Então, eu acredito que ele gera valor pela utilidade que ele tem no final das contas. E aí permite também que a gente tenha transações mais rápidas, mais eficientes e algumas moedas podem gerar valor também. Não sei te dizer, não sou economista também, não dou opinião sobre investimentos, mas eu acredito que o Ethereum tem o seu valor nesse sentido, né? E outras moedas têm o seu valor pela utilidade que eles vão ter no final, para poder facilitar as transações e a construção desses novos produtos. Eles são num momento base, né? Uma infraestrutura para o novo mercado financeiro, certo? E o Bitcoin, na minha opinião, é mais uma reserva de valor. Será que ele tem Ether em carteira, Guilherme? Nossa, o cara tá com uma bag. Não, interessante a visão. Porque tem gente que tem uma visão mais maximalista, que nem eu já falei aqui, que acredita que o Bitcoin é perene e que o resto dos ativos, por mais que as infraestruturas gerem muito valor, os ativos não são muito bons em capturar esse valor, né? Uhum. Mas a gente tem essa discussão todo ciclo e sempre tem hordes de novos ativos e novas ideias, novas inovações. E algumas trazem valor, outras não, outras só trazem lucro. Mas tem coisa nova surgindo a todo momento. Todo momento. Isso é interessante. Nós estamos vivendo um momento muito interessante, né? De inovação todo dia. Tem alguma aplicação que te vem à cabeça não financeira que tu curte muito em Web3, que tu já usou? Uma rede social descentralizada ou um negócio de documento, de assinatura? Ou... Eu acho que o caso mais interessante é o caso do POAP. A Solange até falou, né, no episódio passado, de que ela fez um disso antes. Eu acho um case prático, simples e eficiente que resolve um problema de colecionáveis digitais. Mas eu tenho explorado e estudado bastante a parte de redes sociais em blockchain. Não diria, especialmente ali a Lens Protocol, né? Não sei se eles já solucionaram todos os problemas, mas a proposta de você migrar seu conteúdo e ser dono daquilo ali é uma proposta que me atrai bastante pela filosofia, né? Não sei se a solução técnica ainda está próxima de resolver todos os problemas, mas eu acredito muito que talvez possa ser o futuro, um caso de uso muito interessante para a gente ver. Eu acho que são esses dois casos que me vêm à cabeça agora. Tem um que eu adoro, que é o do Pull Together, mas todo mundo que é do mercado financeiro que eu explico meu entusiasmo, fala, isso aí é consórcio, não é tão legal, já existe. Mas eu em cripto, quando eu cheguei, eu não era do mercado financeiro, né? E quando eu vi, eu achei fantástico, porque eu não conhecia o produto do mercado financeiro, então eu achava muito legal. E ele é muito didático, né? Eu acho que eu gostava muito, e eu já fiz minha mãe botar dinheiro lá, só porque por ser um produto bem lúdico, eu achava bem legal. Uma dúvida que eu tava, que a gente tava falando sobre stablecoin, só puxando de volta o tema, é sobre a questão da regulação de stablecoin, né? Porque a gente tá falando de ser possível stablecoin, mas uma coisa que tem se falado muito é que o Banco Central ia interpretar stablecoin como operação de câmbio. E isso podia mudar o mercado de stablecoin no Brasil mesmo. Isso, e também sobre regulamentação ainda nisso, teve um convidado que a gente trouxe no podcast que da Eldorado, que era uma startup de P2P de stablecoin para países emergentes, e eles tiveram que fechar a operação deles na Venezuela,
por causa que o governo estava acusando ele de terrorismo, uma coisa assim, terrorismo financeiro, por oferecer stablecoin no país, né? Então eu vi que a gente pensa, né, que stablecoin é algo que a gente vai usar no dia a dia, até com essa questão do IOF, mas eu vi que quando o governo fala, tipo, aqui não, é muito difícil essa questão de você falar ir contra o governo se ele tiver poder para conseguir fazer esse controle. Como que tu vê essa questão da regulação no Brasil e dessa possibilidade de acontecer isso? Eu acho assim, eu acho que tem que ser regulamentado, né? A operação. A gente só vai realmente utilizar no dia a dia e dar acesso a todo mundo no momento que ele for regulado. Como que o Banco Central vai regular isso, eu não sei, não tem uma bola de cristal para definir, né? A gente teve lá a consulta pública, onde ele fez várias perguntas, e aí começaram a querer definir como que o Banco Central pensa a partir das perguntas que foram feitas, né? Eu acho que a regulação é boa. Eu não sei te dizer se a operação de câmbio, né, se comprar uma stablecoin é operação de câmbio, isso não é muito minha praia. Mas eu entendo que a partir do momento que você realmente faz um câmbio, você deveria pagar o imposto que é devido ali à receita, independente de que imposto seja esse. Eu não sei se você entende, assim, mas o câmbio ele acontece, não é no momento que você compra a criptomoeda, no final, a stablecoin, mas no momento que você paga do outro lado a um vendedor que opera em outro país, em outra moeda. É isso que dispara o câmbio no final das contas. E essa é uma operação de câmbio como qualquer outra, que você poderia fazer ali via qualquer outro sistema, e o imposto vai incidir sobre ele, né? Então, eu não tenho muita opinião de como que o governo vai regular e nem que imposto vai ser esse, se esse imposto vai passar ou não. Mas eu entendo que a partir do momento que as regras forem claras, você vai poder usar elas, as soluções da melhor forma, né? O importante é que ele não tenta achar também, né, um jeitinho brasileiro para poder burlar só porque o imposto tá mais alto ou tá mais baixo. Eu acho que isso a gente não deveria buscar essa solução fácil. Princípio da isonomia. Deveria discutir o problema da isonomia, exatamente. Eu acho que até nessa questão discutir com o governo a respeito de como facilitar para todo mundo. Por exemplo, na consulta do Banco Central, vocês palpitaram lá. Sim. Como banco. Sim. Eu acho que até nessa questão da MP, da medida provisória que está para acabar com a isenção dos impostos sobre ganho de capital até R$35 mil por mês, até nessa questão tem a discussão da isonomia, que é importante, que dada a conjuntura atual e as circunstâncias que foram acontecendo ao longo dos anos, hoje essa isenção beneficia muito exchanges nacionais em relação a estrangeiras. Será que isso é o correto, né? Existe essa discussão. Então, mesmo a retração dessa medida provisória no que tange a cripto, eu acho que é uma coisa discutível. Assim, tem muita gente em cripto que quer que isso aconteça, mas eu acho que vale se discutir. Você viu que teve já uns 3 parlamentares que propuseram mudanças, né? Teve vários. Mais que 3 até? Mais que 3. Galera querendo abraçar o eleitorado cripto um ano antes das eleições. Isso que eu ia falar, aquela pesquisa que a gente fez algum tempo atrás, que mostrou lá que a gente pode ver cripto como uma forma de grupo político sendo importante ano que vem. E como que funciona? Se 10 parlamentares propuseram mudanças, para onde que a atenção converge? Para onde que a atenção converge? Eu acho que, supondo que os deputados vão propor uma alteração ou uma lei nova, como o Áureo Ribeiro, por exemplo, né, ele sempre encabeçou esse movimento cripto com o marco legal de criptomoedas. Eu acho que ele encabeça muito bem esse grupo político, mas eu acho que outros parlamentares que talvez não sacanagem falar que não entendem tanto, mas talvez não apareçam tanto no cenário cripto, comecem a tentar descentralizar ou pegar um pouco desses votos para eles, encabeçando esse corpo político que a gente sabe que cripto, a galera acha cripto, pelo menos uma galera acha cripto uma galera libertária, etc, mas nem todo mundo é libertário, nem todo mundo é de esquerda, e às vezes uma pessoa de esquerda que defende cripto vai pegar votos de alguém de libertário que defende cripto. E aí a galera vai começar a se associar a políticos que defendem as pautas que eles querem. Nessa pesquisa que o Guiriba citou, que é um trabalho que a gente fez com o Datafolha, que está na internet em criptopelobrasil.com.br, a gente faz uma comparação da orientação política do brasileiro médio, adulto, com a orientação política do portador de cripto brasileiro médio, adulto. Respostas autodeclaradas, então aquilo que as pessoas falam que elas são, né? Não necessariamente em quem elas votam de fato. Mas o resultado, e você pode ver lá a pesquisa online, sugere que o portador de cripto ele é menos extremista do que o brasileiro médio
E o brasileiro médio é mais de direita do que o portador de cripto típico. O portador de cripto típico é uma pessoa que tá mais no centro ali. Então, que a gente pode induzir que é até mais pragmática. Então, realmente, essa ideia de que quem tem cripto é muito libertário ou muito de um lado do espectro político, talvez não seja a mais correta, assim. Eu acho que não é a mais correta, né? Você acha que, dando um zoom out, esse papo do Trump de reserva estratégica de Bitcoin dá pano pra manga? Isso tem chance de acontecer nos próximos anos? Ou tu acha que é muito mais uma promessa de campanha e um oba-oba? Tem chance dos Estados Unidos daqui a 5 anos terem uma pilha oficial de Bitcoin do governo e talvez até comprarem mais Bitcoin para essa pilha? Eu não sei dizer e não posso opinar. Sou um político. Então, serão cenas dos próximos capítulos e acompanharemos o que vai acontecer. Guiriba, você acha que tem essa chance concreta ou não? Concreta é impossível de afirmar, mas eu acho que é possível, porque se o Trump tá lançando um celular, né, velho, comprar Bitcoin não tá tão longe assim. E a gente tá vendo, essa semana a gente viu a notícia que o filho dele vai fazer um IPO com Justin Sun, né, que é o maior scammer da história do mercado, que não foi preso. Então eu acho que é bem possível, mas eu acho que não é algo que seja conduzido só por ele de cabeça. Eu acho que tem um grupo político, incluindo o filho do Trump, né, que os filhos do Trump, que eu acho que podem incentivar esse tipo, né, porque lembrando que muita gente, o lobby nos Estados Unidos foi muito forte em cripto. Cripto foi maior do que lobby de petróleo, armamentista, farmacêutico. Então acaba que a influência financeira que teve cripto nas eleições do Trump vão influenciar algo desse tipo acontecer, né? A gente tem a Ripple, a gente tem a própria Coinbase, a gente tem várias empresas investindo nisso e eu acho que isso pode ter força porque isso, querendo ou não, é benéfico para o mercado, né? O Paradigma Cast agora está sendo patrocinado pela Coinbase, que é a corretora que custodia moedas de quase todos os ETFs de cripto lá nos Estados Unidos. É uma das exchanges mais antigas e mais seguras do mundo. A Coinbase está com uma condição especial na qual todo mundo aqui que ainda não tem conta lá, se escanear esse QR Code que está na tela aparecendo para vocês agora, é só pegar o celular, ligar a câmera e apontar para esse QR Code e tocar no que aparecer. Faz a sua conta lá que você vai ganhar R$20 em Bitcoin assim que você completar a primeira negociação. Não é em altcoin, não é em real, não é em dólar, é em Bitcoin, vai cair direto na sua conta. Então se você ainda não tem um cadastro na Coinbase, usa o QR Code ou toca no link da descrição e abre a sua conta lá que você já vai sair com vintão de largada. Aproveita, que não vai durar muito. Fechou? Saindo de política então, vamos evitar esse assunto e olhando mais pra frente, além até de cripto. Daqui a 20 anos, como que o negócio dos bancos tu acha que vai ser transformado por inteligência artificial? Eu acredito muito que a gente vai ter os bancos atuando junto junto no seu dia a dia, né? Sem você perceber no final das contas, né? Então você vai poder ter operações acontecendo a partir do seu comportamento, do seu dia a dia, essas transações acontecendo de forma bem automatizadas ou simplificadas ao máximo, né? Imagina você chegar numa loja sem um cartão de crédito, por exemplo, né, isso já tem lá na Amazon, nos Estados Unidos. Você entra na loja, sai e você não precisa passar seu cartão de crédito, né? Eu vejo que os bancos vão ter elas não só vão se adaptar melhor ao seu comportamento no dia a dia, mas também vão começar a operar sem você estar pedindo a ele para fazer uma operação ou outra, a partir do seu comportamento, a partir do seu dia a dia, das suas necessidades, né? As operações vão acontecer naturalmente, de forma transparente, você só vai ter que realmente pensar quando tiver que tomar uma decisão por exemplo, onde investir, ou como investir melhor, ou eu preciso reservar esse dinheiro para fazer aqui um determinado investimento. Eu acho que vai muito nessa linha da gente entender cada um, entender quais são as suas necessidades e os seus comportamentos para poder operar por você, né? Tu tem uma visão mais otimista com o futuro da AI ou tu compartilha um pouco daqueles receios apocalípticos do pessoal que acha que alguma coisa vai dar errado? Eu tenho uma visão otimista.
acredito que a AI, no momento, ela é uma ferramenta, né, que a gente consegue aumentar a produtividade das pessoas em todas as etapas assim, do dia a dia. A gente já tem, cara, usa to-do list fazendo, né? Você não precisa mais digitar, você começa a conversar com o seu to-do list, começa a conversar com sua lista de compra e tudo mais. Então é uma ferramenta. Eu acho que muita coisa vai mudar na sociedade por causa da AI. Eu acho que vai ter um impacto grande na sociedade. Mas eu vejo com bons olhos, assim. Eu acho que a gente já passou por outras grandes transformações, desde lá da Revolução Industrial, né, onde a sociedade mudou. A gente teve um determinado momento onde as pessoas sofreram por causa dessa transformação mundial, Revolução Mundial, mas depois veio um ganho para a população como um todo. Então eu acho que a gente vai passar, talvez, por um período um pouco sombrio, né? Algumas pessoas vão perder emprego, vão ter que se adaptar, aprender novas habilidades e começar a operar com aquela ali, com essa nova forma de interagir com o mundo, no final das contas. Eu acho que o AI vem para mudar a forma como a gente interage com o mundo, no final. Então eu vejo assim, meio misto, né? Eu acho que a gente deve passar por um momento crítico, mas que no final vai ter um benefício para a população como um todo. Mas algum modelo ter volição ou começar a fazer coisas que vão contra o treinamento dele, esse caminho tu acha que é mais improvável? Eu acho que é bem improvável. Eu acho que a gente vai ver treinamento, né? Modelos treinando modelos. Acho que já está chegando nesse ponto. Você ter modelos escrevendo código para poder treinar modelos. Mas eu não acredito que isso vai sair do controle, na minha visão pessoal, né? Eu acho que não vejo isso saindo do controle nesse momento. A opinião pode mudar a qualquer momento, mas eu não acho que a gente vai chegar nesse nível de... A gente está muito longe de alguma coisa nesse sentido acontecer, né? Não sei se você viu aquele caso que rodou todos os grupos de WhatsApp, onde tinha duas AIs que começaram a comunicar através de uma linguagem que a Microsoft criou. Né? Aquilo ali, no final das contas, foi montado. Assim, elas foram treinadas para que, se perguntar para outra AI se ela é uma AI também, e utilizar essa linguagem que é mais eficiente. Não foi uma coisa que aconteceu por uma evolução natural. Né? Então, eu acredito que a gente ainda está muito longe de ter uma evolução natural como existe na teoria darwiniana para a AI. Certo? Interessante. A ponto da gente ter algo que saia do controle. Interessante, legal. Bora fazer bate-bola? Bora. Beleza. Bruno, a gente faz algumas perguntinhas, 7 perguntinhas rápidas. Contigo, bate pronto, responde o que vem primeiro na mente. Tá bom. Eu faço a primeira. Vamos lá. Pode fazer. Posso fazer? Manda ver. São 7, você se delonga o quanto você quiser, normalmente é mais rápido e depois a gente encerra. Minha primeira tem uma teoria no Twitter circulando de que a visão de mundo das pessoas, da maioria das pessoas, é fortemente influenciada por uma peça de mídia singular que elas consumiram dos 9 aos 13 anos. Um livro, um jogo, um filme. Qual seria essa sua peça de mídia singular que influenciou a sua visão de mundo? Os livros. Qual? Os livros. Qual livro? Uma história, uma ficção. Nossa, eu sempre li muito. Eu acho que, não sei se eu lembro de todas elas, mas eu lembro que na minha época, não sei se essa é da época de vocês, mas tinha uma coleção chamada Coleção Vagalume. Meu Deus, eu pensei na hora. Você perguntou a primeira coisa que Coleção Vagalume foi uma coisa que pegou ali minha infância, do início da adolescência, e que eu acho que me impactou bastante. Inclusive, fiquei sabendo ontem uma notícia de que um dos melhores livros dele vai ser adaptado depois de 40 anos, que é aquele da Droga e da Obediência. Nossa. Vai virar filme agora. Tô apaixonado com essa notícia. Que é isso? Arrepiei aqui, velho. Arrepiei aqui. O que é isso? A Coleção Vagalume? Tanto a coleção quanto esse livro aí, que agora... A Coleção Vagalume é uma coleção eu acho que é a primeira grande coleção voltada para o público infanto-juvenil no Brasil, escrita pelo Pedro, esqueci o sobrenome dele, o autor ele é Pedro, tá vivo até hoje, vai colaborar com essa adaptação, inclusive, e ele encantou várias pessoas ali na década de 80, 90, mais do que Harry Potter fez com a adolescência mais
nessas últimas gerações. Então a coleção Vagalume ela foi muito importante, porque ela, se não me engano, mais de 20 livros com histórias diferentes, cada um era uma história diferente, e normalmente eram histórias de ação que te envolviam histórias muito similares. Não sei se você conhece Goonies também, se é da sua época, aquele filme Goonies. Histórias de ação daquele tipo, né? Onde você tem jovens entrando num mundo fantástico ou encarando um problema que se resolvia ali depois pelo trabalho em conjunto deles, né? E eu confesso para você que eu não me lembro exatamente o que era essa droga da obediência, mas ele, de certa forma, me ensinou a ficar longe das drogas por causa disso, que era uma coisa bem parecida com, eu diria, bem parecido ali com o livro de 1844, né? 1984, do Orwell, né? Onde as pessoas tomavam droga para serem felizes, né? E eu acho que para mim gerou grande impacto essa visão de que a droga ela é só você sair da realidade e não viver a vida como um todo. Fenomenal, melhor resposta que eu esperava. Eu tenho um outro também. Eu diria que essa eu li pro meu filho quando ele nasceu. Eu já tenho um filho de 22 anos, já está se formando, mas eu li um livro também para ele quando ele era criança, que eu acho que me tocou muito também, que foi o livro agora eu esqueci. Aquele que tem o Senhor dos Anéis, né, do Tolkien, e tem o outro livro Hobbit. do outro autor. Lewis. Do Crônica de Nárnia? Crônica de Nárnia, exato. Crônica de Nárnia também é um livro muito bom, que eu acho que me tocou, já era mais velho, já era adulto, mas eu achei também foi um livro que me tocou bastante, especialmente o primeiro livro do Nárnia. Quando eu li para ele, foi emocionante. Legal. Muito legal. Pra mim, essa época também foi muito... Eu era bem literário, quase fiz faculdade de letras quando era mais novo, e o Marcos Rey era um autor que eu lia muito da coleção Vagalume também. E na escola pública aqui em São Paulo, né? Tipo, pelo menos eu fiz escola pública em São Paulo. Os livros eram muito antigos, então os livros da década de 90 eram os livros que eu li quando estava em 2005, 2004, por aí. Então eu acho que foi um livro que eu acho que até hoje ele deve influenciar gerações, porque os livros não devem trocar tanto nas escolas públicas assim. Então acho que a galera continua. Mas é uma época que a gente ia à biblioteca para ler um livro, né? Exatamente. Eu ia buscar, pegar livro emprestado e tinha que devolver depois de 2 semanas, não pagava multa, assim, umas paradas assim. Bons tempos. Sua segunda pergunta. Minha pergunta. Eu ia perguntar sobre como você teve experiência com o cinema. Qual é um filme que te marcou? Boa. Nossa, são vários também. Eu diria que eu vou me limitar a esse período que eu estava estudando cinema, porque se eu for pegar, né, para trás, para frente, a gente vai ver vários. Eu já citei aqui Goonies, né? Foi um filme que marcou a minha infância. Goonies e Superman também. Superman foi o primeiro filme que eu vi no cinema, se não me engano, se não me falha a memória. E tem muito carinho por ele, assim, Superman 1, né? Que é de 79, quer dizer, mais velho que eu, mas eu acho que eu fui ver no cinema, foi a primeira vez que eu fui ao cinema. Mas dentro vamos dizer, desse período que eu estava estudando, entendendo mais a fundo o que é o cinema, como ele funciona, teve alguns filmes que me marcaram muito. Um deles é um filme que eu não recomendo para a maioria das pessoas, que é a Ghost Story, uma história de fantasma. É um filme que foi feito em baixíssimo custo por atores de Hollywood que se reuniram numa fazenda de um deles e fizeram um filme lá com um tapete branco em cima da pessoa. Era um ator famoso que ficava embaixo do tapete, não apareceu hora nenhuma esse ator. E é uma história muito legal porque ela roda em ciclos e conta uma história um pouco deprimente até, mas conta um pouco a história de como que a vida, no final das contas, é um ciclo. Eu me tocou bastante. Um filme com atores famosos que não aparecem, que você não recomenda para as pessoas verem. Eu não recomendo para as pessoas, para a maioria das pessoas, assim, né? Porque ela é um pouco deprimente. É difícil de ler. É um filme muito. É um filme muito. Mas eu diria que o filme. Teve um filme que eu assisti, e vocês não vão acreditar, mas eu assisti ele 3 vezes. E ele é um documentário, ele tem
pode parecer mentira, mas é verdade. Mas ele tem 9 horas de duração. E eu assisti ele 3 vezes, fiz um trabalho sobre ele na faculdade, que um filme que chama Shoah, que conta sobre um filme de um judeu, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, revisitando os espaços como é que fala? Onde havia, né, a morte dos judeus. É um filme muito tocante, muito realista, e me tocou bastante, a ponto de eu acabar vendo ele 3 vezes e amando. O diretor, inclusive, faleceu recentemente. Shoah? Shoah. Como é que isso letra? É a forma como os judeus chamam o Holocausto. Shoah. Né? S-H-O-A-H. Shoah. Interessante. Pô, recomendações autênticas, gostei. Fica a dica para os próximos convidados aqui. Terceira pergunta, se você tivesse algum controle sobre isso e spawnasse em outro lugar do globo, nascesse de novo, qual país você escolheria? Itália. Não vale o Brasil. Itália? Itália. Fácil assim? Fácil, sim. Norte, sul? Meio. Toscana. Vamos dizer Toscana. Boa. Sim. Porra do país eu ia fazer, né? Eu faço então a quarta. Uma história de negócio que você admira muito. Um empreendedor, uma empresa, um case que tu olha e fala, puta, legal pra caramba. Hotmart, lá da nossa terra, do JP e do Matheus. Eu acho que é um case, uma história de vida deles, acompanhei desde o início. Eles batalharam bastante, né, para começar a operar, fizeram algumas pivotagens e chegaram onde chegaram, impactando a vida de muitas pessoas, né, no final das contas. Eu acho que é um case que eu admiro bastante. Boa. Provavelmente todo mundo aqui já usou de um lado ou de um outro, Sim. né? Que produto que você acha que seria legal ter no Inter hoje ou no futuro de cripto? Empréstimo com colateral cripto ou empréstimo operando DeFi, alguma coisa assim. Imagina a gente operando na Aave através do Inter. Não sei se a regulação vai deixar. Sim, aqui no mundo da especulação hipotética. Exato. Sem ser Bitcoin, uma segunda criptomoeda que tu acha legal, não é para investir nem nada, mas que tu gasta mais atenção e tempo nela. Ethereum, boa. Como que você explica de forma fácil para quem tá perto de você sobre Bitcoin? Você já teve esse contato ou essa experiência? Já tentei explicar várias vezes, cada vez que eu explico de uma forma diferente. É para uma criança ou para um idoso? No meio. Né? Mas recentemente eu expliquei como, né, uma moeda criptográfica... Já perdeu, já. Criptográfico já é. Moeda criptográfica que traz a segurança para você operar e mandar dinheiro sem confiar no outro lado. No final das contas, eu acho que é essa a grande vantagem. Você não precisa gerar confiança entre as partes para poder confiar que a transação está acontecendo. Já foram 7, eu vou fazer uma bônus. A gente não vai perguntar de projeção de preço nem nada, porque é sacanagem contigo, mas eu vou inverter a pergunta. Percentual de chance de que o Bitcoin vá a 0 nos próximos 30 anos. 0? 0. Excelente. Era a resposta que eu queria para terminar. Na minha opinião. Claro, obviamente. Tudo aqui é opinião. Bruno, se tu puder deixar tuas redes, uma mensagem final, onde é que o pessoal te encontra ou sabe mais sobre o trabalho do Inter com cripto, espaço é teu. É só procurar lá no LinkedIn. Eu acho que a rede social que eu mais uso é o LinkedIn. Bruno Grosso, ou Bruno Stolan Grosso, que é o nome inteiro. E tem também meu Instagram, que é Bruno E Grossi, @ Bruno E Grossi. São as 2 redes que eu mais uso e a gente pode conversar por lá e trocar ideias. Excelente. E se quiserem, baixem o app do Inter, façam uma conta e comprem o que for para comprar lá dentro, correto? Exatamente, investimentos e todos os outros 80 produtos que tem lá dentro. Você me encontra também em Guiriba BRB, Felipe. Vocês me encontram em @Felipeter, Felipe THER. Não é coincidência, é uma homenagem à moeda segunda favorita aqui intelectualmente do Bruno. E vocês nos encontram em @paradigma.education, no Instagram, no Twitter, no YouTube, é só pesquisar lá Paradigma Education, que tem todos os episódios do Paradigma Cast. E se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, toca no botão aqui embaixo de se inscrever, que custa pouco para você e vale muito pra gente. Gostou do episódio? Deixa um comentário aqui, manda para alguém, deixa um like, segue o Bruno lá no LinkedIn e até a próxima. Muito obrigado a vocês, obrigado pela audiência. Fomos! Tchau!